Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A gente está aí de volta para a nossa segunda aula de topografia e fundamentos de geoprocessamento aplicado à arquitetura. Bom, hoje a gente tem muito conteúdo para tratar e todos os conteúdos que a gente vai tratar hoje são importantíssimos. Então, a gente vai fazer algumas pausas. Eu acho que vai ser necessário eu cortar o vídeo em alguns momentos e depois eu junto e tento criar um vídeo só, para não ficar bagunçado, para vocês não ficarem perdidos. Mas hoje a gente tem bastante coisa para ver aí, então fiquem atentos ao conteúdo. É extremamente importante o que a gente vai falar hoje. Vocês vão usar aí para o resto da vida de vocês, seja em planejamento urbano, seja em projeto mesmo, arquitetônico, seja trabalhando em prefeitura, enfim, vocês vão usar para sempre mesmo. É extremamente importante vocês saberem sobre isso. E, enfim, bom, bora lá começar nossa aula. Vou pegar o slide aqui. Bom, vamos lá. A gente tem aí, hoje a gente vai falar em si sobre rumos azimutes, tá? A gente tem aí dois assuntos, esse assunto principal em cima, a gente vai ver outras coisas também, tá? A questão de polos norte-sul magnético e norte-sul verdadeiro. Bom, esse daqui eu vou falar dele agora já, porque é só uma introdução, só para vocês terem uma noção disso, tá? Não é nenhum aprofundamento, mas é interessante saber disso. É meio que quase uma curiosidade. Bom, quando a gente utiliza uma bússola, pessoal, a gente está ali com uma bússola em si para a gente procurando, né, saber onde que é o norte, fazendo estudos de insolação e tudo mais, e que a professora, né, quando a gente era criança, falava sol nasce no leste, se põe no oeste, e enfim, é isso, para sempre, pronto, acabou. Não, não é exatamente assim, tá? A gente tem hoje estudos muito aprofundados aí que falam em relação à posição do Sol, né? A gente tem uma movimentação em volta da Terra e tudo mais. Então, dependendo o local que a Terra está, de acordo com a inclinação que a Terra está e tudo mais, o Sol varia um pouco a posição. Então, né, a coisa é um pouquinho mais ampla do que a gente já tinha visto, mas a gente não vai se aprofundar extremamente nisso agora, porque, aliás, isso é até uma coisa que a gente vai ver em conforto ambiental depois. É super interessante, mas agora em si a gente vai, né, só saber isso que nem tudo que a gente aprendeu lá atrás é agora. Então a gente vai quebrar alguns paradigmas. Enfim. E aí a gente também tem a questão, né? Falei aí do Sol, nasce no leste, põe ao oeste, tudo mais, depois a gente se aprofunda nisso. Mas em si eu poderia adiantar para vocês que a bússola, quando ela indica para a gente o Polo Norte, o Polo Sul, não necessariamente ela está indicando o Polo Norte e o Polo Sul verdadeiro. Ou seja, a gente tem a influência do solo, do subsolo em si, né, da composição do solo, de muitos materiais que a gente tem aí no nosso solo, digamos assim, enterrado, tá? No nosso solo, e que isso influencia bastante na questão do magnetismo. Então, a nossa bússola sofre uma influência aí e não necessariamente ela aponta para o norte-sul verdadeiro. É basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. E aí existem alguns cálculos depois, caso vocês tenham interesse em saber como funciona, se aprofundar no conteúdo e tudo mais, vocês podem procurar na internet ou qualquer coisa, me consultem que eu passo isso para vocês, as pessoas tiverem interesse, mas não é um assunto extremamente importante para a nossa disciplina, a gente não vai trabalhar isso aqui não tão aprofundado, porque o que vocês vão precisar de estudo de norte-sul vai ser uma coisa muito mais, não tão com tanta precisão, sabe? Vocês vão precisar de uma alta precisão para desses estudos, então é mais uma indicação de norte-sul, mas caso vocês queiram se aprofundar, é só me mandar uma mensagem, a gente conversa, eu explico para vocês sobre. Existe uma fórmula que você utiliza para pegar o valor, né, que você conseguiu ali na bússola do norte-sul magnético, e aí você aplica numa conta, numa fórmula, e aí você consegue chegar numa direção aproximada do norte-sul verdadeiro. É basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. E aí, nossa segunda parte, segundo objetivo em si era definir rumos e azimuts, que eu quero que vocês aprendam isso também, extremamente importante para falar sobre
projetos de prefeitura, para vocês pegarem uma matrícula na mão, registro de imóvel, analisar, para vocês conseguirem pegar as informações que estão numa matrícula, num registro de imóvel em si, e desenhar esse terreno, essa área em si, no computador, sem ter ele ali digitalizado. Então, é basicamente isso que eu quero ajudar vocês. E terceiro, descrever sobre o funcionamento da bússola, tá? Nada mais é do que falar sobre bússola. Então, vamos lá. Primeiro, slide em si, eu queria falar com vocês sobre rumos. Então, rumo em si, pessoal, eu coloquei a definição aqui, podem copiar no caderno de vocês, anotem para vocês não se perderem, diferenciarem isso depois. Tudo que a gente anota, a gente guarda melhor. Enfim, rumo, o rumo de uma linha em si, ele é o ângulo horizontal entre a direção norte-sul e a linha, medido a partir do norte ou do sul na direção da linha, porém não ultrapassando 90 graus. Ou seja, a gente tem aqui os nossos lados, norte, sul, leste, oeste. Então, a gente sempre vai utilizar essas siglas em inglês, tá? Então, é importante que vocês entendam qual lado é qual, né? Norte aqui em cima, este, sul, e de leste, e aqui o W indicando oeste. Então, é sempre importante vocês saberem isso. Então, isso daqui, tá? A gente conta esse círculo aqui em si em 360 graus, que já é o que a gente conhece. Cada direção, cada quadrante, ele contém 90 graus. Ou seja, de norte a leste, a gente está em 90 graus. De leste a sul, a gente tem mais 90 graus, totalizando 180 graus. De sul a oeste, também 90 graus. E de oeste a norte, a gente tem mais 90 graus, totalizando 180 graus, somando os dois lados, né? Aí 360 graus total, que é o que a gente já conhece, já estuda muito a fundo sobre. Enfim, o que significa esse rumo, pessoal? A gente sempre começa, estão vendo aqui que a gente tem indicação norte, né, para cima, sul para baixo. A gente sempre começa a indicar, por exemplo, a fazer a contagem do ângulo em si a partir do norte ou do sul, quando a gente fala de rumo, tá? Então, se eu falar para vocês que um rumo significa que, ó, tá, por exemplo, o rumo A1, estou indicando aqui no mouse para vocês. Eu tenho o valor ali de N 70E. Vocês têm que localizar. Então, nada mais é do que aqui, ó, N, eu estou falando que é de N, começa em N, e o sentido dele é para E, ou seja, N 70E. Então, é basicamente isso. É muito simples e muito básico para vocês entenderem. O A2 também é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui, ponto A2. Então, o que é o A2? Eu sempre falei para vocês que a gente começa a contar de norte ou sul, né? Então, de leste a gente não começa, de oeste a gente não começa, a gente começa de norte ou sul, de qual estiver mais próximo. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês, não passando 90 graus, então não dá para eu passar, né? Daqui de sul para começar a contar leste, 110 graus, não dá. É no máximo 90 graus. Então, sul, começa em sul, 45 graus, e aqui no sentido leste, né? Ou seja, S 45 graus, sentido leste. Aqui, do ponto A do meio, né, que é esse ponto central, até o meu ponto 3, começando a contar a partir de sul também, S 30 graus, sentido W, que seria oeste. E aqui, por fim, nosso último ponto para analisar, a gente começa em oeste, a gente começa em norte, mentira, porque a gente nunca conta de oeste, então fiquem atentos a isso, olha eu errando aqui. A gente começa de norte, sentido oeste, 40 graus, N, 60 graus, sentido o sentido oeste, W. Então, basicamente isso, é bem simples, tá? O azimuth em si, ele tem uma diferença, tá? Qual é a diferença dele? Aqui eu trabalho com 2 quadrantes, então eu começo a contar de norte, eu só conto também a partir de norte e sul, porém aqui eu ultrapasso os 90 graus, então eu posso contar mais, por exemplo, 110 graus, 70 graus, como está aqui, então eu fico à vontade para isso, tá? Coloquei a definição aqui também do que é o azimuth, né? Azimuth de uma linha é o ângulo que essa linha faz com direção norte e sul, medido a partir do norte ou do sul para a direita ou para a esquerda, variando de 0 a 360 graus. Ou seja, se eu virar para vocês e falarem, achem, deixa eu ver aqui um exemplo.
Por exemplo, aqui esse exemplo lá, azimuth direita do norte, 240 graus. Ou seja, estou falando que ele começa pela direita do norte, então vocês têm que ficar atento a isso. Porque chama-se sentido direita todas as leituras no sentido horário, né, que a gente já conhece pelo relógio, e chama-se sentido esquerdo todos no sentido anti-horário, que é o que a gente conhece, ao contrário do sentido do nosso relógio. Então é basicamente isso. Se eu falar para vocês a direita, é no sentido horário, sempre. Qualquer leitura não precisa ser a partir do norte, pode ser a partir do sul. Então eu vou estar contando a direita, ok? Sentido horário. E, enfim, aqui no Brasil também é muito comum a gente fazer essa leitura a partir do norte e também no sentido horário. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é normal eles fazerem a leitura à direita, pelo sul, enfim, varia um pouco. Mas aqui no Brasil a gente só vai trabalhar nessa questão, ok? Bom, vamos lá, deixa eu dar continuidade. Então, aqui nessa primeira imagem, figura 6.2, eu coloquei para vocês terem uma noção do que é o azimuth. Por exemplo, eu viro para vocês e falo que eu quero um azimuth à direita de norte de 110 graus, ou seja, esse aqui, ó, N, 110 graus, começando pela direita, que eu falei, né, que sempre no sentido horário. E aí também tem a questão eu poderia pedir um outro também, vamos supor, qual que é o azimuth de CD à esquerda de sul? Então a gente começa aqui, ó, S, sentido E, 70 graus. Então aí vocês conseguem já achar mais ou menos o que é. Por que 70 graus está à esquerda? Já tinha comentado com vocês, pela questão do sentido anti-horário. Então tudo que é anti-horário está à esquerda, tudo que é no sentido horário está à direita, ok? Esse azimuth em si varia de 0 a 360 graus. Então eu posso pedir de N aqui, ele pode dar a volta vir aqui, por exemplo, até 359 graus, norte à direita. Então, varia, pessoal. Posso pedir de diversas maneiras isso daqui. É muito mais amplo do que os rumos em si, ok? Aqui eu coloquei um outro exemplo. Ao lado esquerdo, aqui onde eu estou passando o mouse, eu coloquei as leituras dos azimuth já, tá? Que na verdade, era a resposta. Eu ia fazer tudo com vocês isso aqui. Mas eu tinha editado tudo certinho no PowerPoint, porém não deu certo. Eu salvei em PDF, não tá dando... Na hora que eu vou passar, era para estar escondido isso aqui e aparecer depois, mas enfim, não rolou. Então, finjam que vocês não estão vendo, eu vou fazendo a leitura com vocês, ok? Bom, vamos lá. Estou aqui. Deixa eu pegar algum modelo para a gente ver. Direita de norte 240 graus. Este daqui, tá? Então, vamos começar aqui por esse primeiro ponto, onde eu estou com o mouse. Azimuth à direita do norte, 240 graus. Ou seja, eu localizo esses 240 graus aqui. Ó, vocês conseguem ver? E azimuth direita de norte por conta do sentido horário, perfeito? Bom, o próximo. Azimuth à esquerda do sul, 300 graus. Ou seja, se eu estou falando que ele é à esquerda do sul, ele primeiro começa no sul, mas é no sentido anti-horário. E aí eu vou andar 300 graus, ou seja, azimuth à esquerda do sul, 300 graus. Depois eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, vocês vão ver o quanto é fácil. Eu falo para vocês já tentarem fazer essas leituras aí, enquanto eu estou aplicando a aula em si, que eu acho que é muito mais fácil vocês fixarem o conteúdo, ok? Azimuth à esquerda de sul, então 300 graus eu faço essa leitura aqui, que é esse ângulo. É esquerda, eu ando 300 graus. Azimuth à direita de sul, pessoal. Se é à direita no sentido que? Horário, né? Já começa em sul no sentido horário. 60 graus aqui, 60 graus à direita de sul, no sentido horário. E acho que esse daqui eu não sei se eu fiz, de 120 graus, não lembro. Mas enfim, se eu falo que é azimuth à esquerda de norte, primeiro que ele começa no sentido anti-horário, certo? Ou seja, já me localizo ali, norte, azimuth à esquerda. Se é esquerda, ele vai rodar, né, para cá. Então, tem que ficar atento a isso, azimuth à esquerda de norte dou o valor para vocês, 120 graus vocês colocam aqui, 120 graus. Então, é basicamente isso, ok? Bom, esse daqui eu acho que eu vou dar uma pausa para vocês respirarem um pouquinho. Vou deixar vocês localizarem isso daqui, tá? Essas informações aqui, para ver se vocês entendem, azimuth direita, azimuth à esquerda. Façam esses exercícios aí, tentem fazer esse daqui também, ó.
pega o ponto A, faz o ponto 1, ou faz o ponto A2 aqui, faz o ponto A3 e faz o ponto A4 dos rumos, perfeito? Depois vem aqui e tenta fazer essas leituras do que eu expliquei para vocês sobre o que é azimuth e tudo mais. Acho que vai localizar bastante vocês em relação a isso, ok? Vou dar um zoom aqui para caso vocês não estejam enxergando a imagem aí direito. Mas fiquem à vontade para vir falar comigo até agora mesmo, que se vocês não conseguirem resolver, tiver alguma dúvida que eu já tiro para vocês. A gente já volta aqui nesse slide, perfeito? Obrigado. Pessoal, voltei. Boa noite, primeiramente. Vamos começar nossa aula e dar continuidade. Bom, por ser uma matéria muito extensa, eu acho que cálculo a gente tem que ir aplicando aos poucos, ainda mais no nosso curso, que a gente tem uma visão mais dissertativa, mais teórica das coisas, mais argumentativa. Eu acho que é importante a gente levar devagar para que vocês memorizem isso aos poucos e guardem na memória para sempre, que saibam aplicar na realidade isso. Então, acho importante a gente ir devagar aí. Bom, o que a gente vai aprender agora, tá? Transformação de rumos em azimuth. Então, eu falei para vocês que os rumos são aqueles quadrantes de 90 graus, ou seja, de norte a leste eu tenho 90 graus, de leste a sul eu tenho 90 graus, de sul a oeste eu tenho 90 graus, e por fim, de oeste até norte eu tenho mais 90 graus, totalizando aí uma esfera, um círculo, no total de 360 graus. Talvez tenha falado rápido, mas acho que deu para entender. E, enfim, dito isso, a gente vai fazer o quê? Transformar, então, esses valores em azimuths. E o que são azimuths, professor? Lembra que eu passei para vocês agora há pouco que azimuth a gente começa a contar sempre a partir do norte ou sempre a partir do sul, correto? Então, a gente vai ter aí que transformar esses rumos em azimuths. É uma coisa super simples, é um exercício de raciocínio lógico. Vocês vão ver agora também a introdução, além dos graus, dos minutos. Então, essas informações sempre vão ser dadas para vocês. Ou eu, como professor, vou dar, ou o registro de imóvel que vocês tiverem na mão vai dar para vocês. Se não der, não tem problema, é só considerar apenas os graus nas contas e seguir a vida, ok? Bom, deixa eu ver aqui por onde a gente começa. Bom, vamos lá, transformar então esses rumos em azimuths. Bom, fiz aí então uma repescagem com vocês do que a gente já viu. Rumos, então, a gente tem o nosso círculo, dividido em 4 quadrantes, ou seja, cada quadrante de norte a leste, 90 graus, de leste a sul, mais 90, totalizando aí de um lado direito, aqui, explicando aqui na imagem que fica melhor, né? De norte a leste 90 graus, de leste a sul, mais 90 graus, de sul até oeste, mais 90 graus, e por fim, de oeste até norte, de mais 90 graus, né? Então, são esses 4 quadrantes aí que a gente tem divididos, onde a gente dá a direção, por exemplo, N 70 graus, sentido E, ou seja, N 70E, é assim que a gente escreve, e a gente vai transformar isso em azimuths. Então, vocês lembram que é azimuth, né? O azimuth, a gente faz a leitura sempre a partir de norte ou de sul. Aqui a gente não faz a partir de leste nem a partir do oeste, então sempre norte ou sul, tá? E aí aqui a gente pode ultrapassar os 90 graus, ou seja, eu posso fazer uma leitura de norte que vem até aqui embaixo, né? Então, o sentido horário a direita de norte, 110 graus. Então tá aqui, direita de norte, que é sempre no sentido horário, 110 graus. Ou então poderia fazer a esquerda de sul, 70 graus. Ou seja, porque está no sentido horário, vocês lembram, né? Sempre que está no sentido anti-horário é a esquerda. Sempre que está no sentido horário é a direita. Então, a esquerda de sul, 70 graus. Cadê? A esquerda de sul, 70 graus. Aqui eu não coloquei. Tá? Mas a esquerda de sul, 70 graus. Então, é isso. Tá? A gente vai transformar os rumos em azimuths. Esse é o processo. Fiquem atentos que isso pode cair na prova. É algo extremamente importante para vocês aprenderem. Então, vamos lá. É a primeira vez que eu estou aplicando essa matéria. Então, se eu der alguma travada aí, eu fizer alguma coisa errada, desconsiderem, tá? É normal, respeitem, se professor, ajudem. Então, é a primeira vez que eu estou aplicando a matéria de topografia. Então, espero que dê para entender aí, que fique bem claro
Caso não dê, entre em contato comigo, vai ser um prazer explicar para vocês melhor e mais aprofundado. Porque esse conteúdo é muito importante para vocês, vocês vão utilizar assim para o resto da vida mesmo. É algo que vocês têm que fixar, e mais do que fixar, tem que entender como funciona e por que vocês precisam fazer isso, ok? Na hora de digitalizar lá uma matrícula de imóvel, ou na hora de escrever um memorial descritivo, vocês vão precisar dessas informações, é extremamente importante. Bom, então, aqui eu coloquei 2 exercícios, ok? O primeiro aqui à esquerda é o exercício de transformação de rumos em azimutes à direita do norte. Grifei aqui em vermelho porque a direita, pessoal. Se eu sei que é a direita, ele é no sentido horário, né? Então, eu já sei para que lado que ele vai girar e para que lado eu já vou começar a fazer a medir isso, ok? O outro exercício, 6.2, ele pede o contrário, pede que eu transforme os rumos em azimutes à esquerda do norte, ou seja, no sentido anti-horário, tá? Fixem isso. A direita, sentido horário, e a esquerda, sentido anti-horário. Só para, né, colocar aqui, não sei se todo mundo já sabe disso, mas é bom ressaltar aí. Quando eu falo em sentido horário, é o sentido, né, que o ponteiro do relógio gira. Quando eu falo em sentido anti-horário, é o sentido contrário que o ponteiro do relógio gira. Então, é isso. Bom, vamos lá. Da linha 1 até a linha 2, eu tenho ali o meu rumo de N, 42 graus, 15 minutos. A gente vai começar a ver minutos a partir de agora nas informações, tá? Sentido oeste, pessoal. Então, isso significa o quê? Eu tenho N 42 graus, 15 minutos, a sentido oeste. Os 15, essa parte que aparece aqui em minutos, tá? Isso é um valor de maior precisão para a gente se localizar, então é um valor de alta precisão. Quando vocês não encontrarem esses 15 minutos, aí vocês fazem apenas a soma com os graus mesmo, ok? Fiquem tranquilos. Bom, então eu falei para vocês ali que eu tenho da minha linha 1, do meu ponto 1 ao ponto 2, N 42 graus, 15 minutos, sentido oeste, certo? Eu preciso transformar esse valor do rumo em azimute. Então, aqui, cadê? Voltando aqui no meu valor de rumo para vocês entenderem onde está esse valor. Eu estou aqui em N, ele diz que começa em N. Anotem aí no caderno de vocês o valor N, 42 graus, 15 minutos, sentido oeste. Então, eu estou aqui em N, ele diz que é sentido oeste, 42 graus, 42 graus e 15 minutos, sentido oeste. Ou seja, eu estaria por aqui na metade desse quadrante de 90 graus, ok? Nossa linha estaria passando mais ou menos aqui, ó. Então, eu tenho que transformar esse valor em azimute. Pessoal, ele me pediu que eu transformasse azimute à direita do norte, certo? Então, a gente vai começar a contar a partir daqui até chegar no valor aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar na minha calculadora, tá? 42 graus. Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Coloca aqui 42. Aí tem um botãozinho aqui, ó, que é aonde você coloca os graus. Esse daqui, tá? Esse daqui. Esse botão aqui que eu estou passando o dedo em cima é onde vocês vão colocar os graus. Então, eu estou com 42 ali, aperto ele uma vez, colocou graus. 15 minutos, digito 15. E aí, professor, como que eu coloco esse símbolo dos minutos? Pessoal, o símbolo dos minutos também é representado por esse botão aqui. Então, eu aperto só uma vez, é igual para todos, grau e minuto, eles colocam o mesmo símbolo, tá? Mas aí a calculadora entende a representação disso. 42 graus e 15 minutos. Menos, quanto que eu preciso tirar, pessoal? Qual que é o valor desses graus aqui todo? Meu círculo tem 360 graus, correto? Então, para eu saber qual que é o valor do norte até aqui, eu vou colocar menos 360 graus. E coloco de novo, tá? Não esqueçam de colocar também 360 graus. Então, ele vai fazer como numeração normal. Quanto que dá? 317, 45 graus e 0 segundos, porque eu não coloquei segundos, eu coloquei só os minutos, lembra? Ou seja, automaticamente ele me deu esse valor. Coloco aqui 317 graus, 45 minutos e 0 segundos. Vamos ver se está certo. Aqui, correto. Azimuth direito, 347 graus e 45 minutos.
Bom, agora vamos para o meu ponto 1, do meu ponto 2 ao meu ponto 3, ok? O ponto 2 ao ponto 3, ele é uma pegadinha, então fiquem atentos a isso, por favor, tá? Vocês vão encontrar isso aí depois em concurso, em vários lugares, então é importante vocês saberem disso. O meu ponto 2 e o meu ponto 3 me dá o valor de S, 0 graus, 15 minutos, sentido oeste, pessoal. Ou seja, vamos localizar onde está isso, anotem aí S, 0 graus, 45 minutos, sentido oeste. Perfeito. Uma pegadinha, ok? Eu disse para vocês que a gente sempre conta do norte ou do sul quando a gente está falando em azimuth, certo? E sempre começa a contar a partir de norte ou a partir de sul. E que a gente pode contar à direita do norte no sentido horário ou à esquerda do norte no sentido anti-horário. O nosso exercício em si pediu para a gente fazer o quê? Contar o azimuth à direita do norte, certo? Vocês lembram disso? À direita do norte, está aqui. Ontem, exercício de transformação de rumos em azimuths à direita do norte. E aí, o valor que eu tenho que transformar agora em azimuth, o rumo que eu tenho que transformar em azimuth, ele me dá o valor de S, 0 graus, 15 minutos, sentido oeste. Vamos localizar onde está esse valor? S, tá aqui, 0 graus, ou seja, ele vai estar em cima do S, né? Ele começa aqui, 15 minutos, sentido oeste, ou seja, ele está nesse sentido aqui, tá? De S, de sul a oeste. Pessoal, aqui está super fácil, tá? É uma pegadinha, por quê? Ele pede para vocês começarem, eu digo para vocês que o azimuth começa a partir de norte ou de sul, ok? Então, vocês podem começar a contagem a partir do norte ou do sul. Porém, nesse exercício, ele pediu para que vocês comecem a partir de norte, certo? Então, se eu começar a partir do norte, de norte a sul, eu tenho quantos graus? 180 graus, correto? Que é a metade dos graus total, que seriam os 360 graus, né? Então, eu tenho daqui de norte até sul 180 graus, correto? Então, aqui eu não preciso nem aplicar na calculadora. Se daqui de norte até sul eu tenho 180 graus, eu coloco aqui 180 graus. E aí, quanto que me sobra, pessoal? Qual que é o acréscimo que eu tenho aí para maior precisão? 15 minutos, correto? Então, 180 graus e 15 minutos. Então, é esse o meu segundo valor, ok? É muito facinho esse daqui. Aqui, deixa eu ver onde a gente parou. Aqui, ponto 1, 2 a ponto 3. 0 graus, 15 minutos. Sentido oeste. Perfeito. Agora eu vou fazer do meu ponto 3 ao meu ponto 4. Vamos ver aqui. Meu valor de S, 89 graus. Anotem aí, S, 89 graus. 40 minutos. Sentido leste. Sentido leste. S48, S89 graus, 40 minutos, sentido leste. Vamos lá. Pessoal, se eu falei que é S 89 graus, S 89 graus, então começa em S 89, ou seja, vai dar por aqui. 40 minutos, sentido leste, sentido E, né? Ou seja, ele vai estar por aqui assim, tá? S89, tem 90 graus, né? Então ele está bem próximo aqui de leste. S89 graus, 40 minutos, sentido leste. Então, esse valor aqui, eu vou fazer o quê? Se ele está me pedindo para começar a direita de norte, certo? Então, eu começo a direita de norte aqui, a minha conta. No sentido horário, eu vou pegar esse valor, esse 89. Tá, pessoal? Aqui, ó. Então, eu tenho um S89 graus, 40 minutos,
sentido leste, tá? Então, eu vou fazer o quê? De norte a sul, eu tenho aqui 180 graus, né? Correto? 189 graus. E eu preciso saber qual que é o valor do norte à direita até aqui, onde eu vou ter o meu valor de S 89 graus, 40 minutos, sentido leste. Então, eu preciso saber o valor de norte até aqui, certo? Estou passando o mouse aqui para vocês enxergarem. Preciso saber esse valor aqui. Como que eu vou fazer, pessoal, para achar esse valor? Eu sei que eu sempre começo de norte ou de sul e eu tenho que somar com qual que é o valor de um ponto até o outro. Então, sempre é de norte em direção ao sul, de sul em direção ao norte, ou à esquerda no sentido anti-horário. E aqui eu vou somar à direita. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor de 89 graus, 40 minutos, coloco o mesmo símbolo de graus, menos 180. Por que menos 180? Porque eu já tenho esse valor aqui total. Ó. Já tenho esse valor aqui. Eu sei que isso daqui já é 180, certo? Eu preciso contar o valor à direita. Ou seja, eu preciso saber aonde que ele está aqui, a partir do norte. Então, eu vou tirar. Se eu tenho esse valor aqui, né? Eu tenho esse valor aqui de S até E, de 89 graus, 40 minutos. Eu vou tirar esse valor, subtrair essa parte aqui, ó, que eu não teria, tá? A de 180. Então, eu vou lá e faço essa subtração. 89 graus, 40 minutos, menos 180 graus, pessoal. 90 graus, 20. De 20 minutos. Ok? E zero que ele deu, que ele já automaticamente coloca 0 segundos ali, porque eu não apliquei esse valor, então ele arredonda automaticamente. Agora eu vou fazer do meu ponto 4 ao meu ponto 5, tá? S, ou seja, de sul, eu tenho 10 graus e 15 minutos para sentido leste. Então, vamos lá de novo. S 10 graus, 15 minutos, sentido leste. Bom, estamos aqui, então. Vamos lá, do ponto 4 até o ponto 5, então. S10, ou seja, S10, né, sentido E, 15 minutos. Tá por aqui, digamos, tá? Esse valor tá até mais ou menos aqui. Então, se eu tenho esse valor aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer também? Né? Eu tenho que achar ele da direita do norte. Lembra que o meu exercício me pede que eu ache que eu transforme todos os rumos em azimutes pela direita do norte. Então, eu preciso tirar esse valor, né, que eu vou ter sobrando aqui, ó, entre sul e esse meu valor onde vai estar essa minha linha. Então, vamos lá fazer a soma. Se eu tenho 10 graus e 15 minutos, coloco ali o valor na calculadora. Opa, aqui 10 graus e 15 minutos. Menos o que eu já tenho aqui. Se é de norte até sul, eu já tenho ali 180 graus, certo? Então eu coloco 180 graus. 169 e 45, ok? 169 e 45 graus e 45 minutos. Aí, então tá ok aqui. Vamos ver se deu certo. 169 e 45 minutos. Perfeito, pessoal. Era isso mesmo. E do meu ponto 5 ao meu ponto 6, anotem aí também o valor. N, 89 graus, 40 minutos, sentido E, ok? N, 89 graus, 40 minutos, sentido E. Vamos lá. Vamos localizar nosso valor, nosso círculo aqui, das nossas direções. Então, eu estou em N. Ele me diz que em N eu tenho 89 graus, 40 minutos, sentido E. Ou seja, eu estaria bem próximo aqui a E, porque o quadrante em si total tem 90 graus, eu estou com 89 graus do norte, sentido E. Ou seja, eu estaria aqui bem próximo, tá?
Então, como que eu faço essa conta, pessoal? Ele me pede que eu faça o azimuth, que eu transforme o nosso rumo em azimuth da direita no sentido horário, ou seja, da direita para no, gente, me embaralhei aqui. No nosso sentido à direita, ou seja, no sentido horário. Então, eu vou transformar o rumo em azimuth no sentido horário, ou seja, no sentido da direita. Fazer essa leitura aqui a partir da direita, começando a partir do norte. Né? Ele me pede a direita do norte. Ou seja, eu estarei aqui. Pessoal, mas se eu for fazer a leitura à direita do norte, então, no meu sentido horário, eu vou começar por norte. E o que eu preciso, N89, 40 minutos Z, ele já está aqui. Ou seja, o valor vai ser igual, é uma outra pegadinha. Vocês conseguem ver aqui? Ó, em N, né? O valor que eu tenho do meu rumo é N89, 89 que seria basicamente aqui, N89, 40 minutos, sentido E, ou seja, meu sentido está aqui, 89, 40 minutos aqui, tá? Então, eu teria que fazer a leitura desse ponto até aqui, mas ele já está até aqui. Então, é só eu tirar as letras, né? Eu fico com 89 graus, 40 minutos. Vamos ver se está certo? Está certo, ó, era uma pegadinha também. Então, aqui, minha direita do norte, eu transformei meu rumo em N89 graus, 40 minutos. E só tirei as letrinhas aqui, N e E. É isso, transformei ele, que já estava no mesmo sentido, tá? O que tiver entre norte e leste, vai ser basicamente igual. Vamos ver qual que é o próximo. 6, do nosso ponto 6 ao nosso ponto 7. Quanto que a gente tem ali? N, 0 graus, 10 minutos, sentido E. Tá, deixa eu ver aqui. N, 0 graus, 10, sentido E. Estou tirando pegadinha também. N, 0 graus, 10 minutos, sentido E. Pessoal, onde que está localizado N0? Ou seja, aqui mesmo, né? Em cima do ponto 0. 10 minutos, né? Também vai estar aqui, junto com 0 graus, que é um número de maior precisão. Sentido E, aqui. Ou seja, eu começo a contar o meu azimuth, ele me pede a direita do norte, ou seja, no sentido horário. Então, eu começo em norte, a direita no sentido horário, ou seja, eu começo em 0. Pessoal, vai ser o mesmo valor, ok? Então, é só tirar as letrinhas novamente, N e E. Vou tirar a letra N e a letra E, e aí vai ficar 0 graus e 10 minutos, ok? E por fim, o nosso último ponto do nosso 7 e 8, ok? N, 7 e 8, N, 12 graus, anotem aí, 0, 0, W, sentido oeste. Vamos ver como que ficou. Opa, azimuth. Estou aqui em N. 12 graus é o meu. Estou no meu rumo, tá, pessoal? Ele me deu o rumo de N, 12 graus, sentido oeste, ou seja, sentido do meu W aqui. N, 12 graus, sentido oeste, e 00 minutos, ou seja, está arredondado aí o valor. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que o meu círculo tem 360 graus, certo? Essa direção aqui tem 360 graus. Ou seja, eu estou aqui N 12 graus, N 12 graus sentido oeste, e eu preciso saber qual que é o meu valor a partir da direita do norte, ou seja, no meu sentido horário de N até aqui, tá? É esse valor aqui que eu vou precisar saber. N até aqui, até os meus 12 graus no sentido oeste. Então, pessoal, como que eu vou fazer isso? Eu disse para vocês que eu tenho 12 graus, 00 minutos, menos 360, porque é o meu valor total, né? De aqui. Isso, 12 graus, 00 minutos, menos 360 graus. Ou seja, eu vou medir o meu valor
de N até aqui, onde eu teria a minha linha, ok? Vamos ver quanto dá? 348 graus, 00 minutos. Perfeito? É isso? Vamos lá ver se está correto. Cadê? 348 graus, 00 minutos e 00 segundos. Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Esse exercício aqui, então, a gente matou. Bom, o segundo exercício é para a gente encontrar a esquerda do norte, mas eu acho que essa aula já ficou muito comprida por hoje, então eu acho que ela vai ficar ou para a próxima, ou então eu vou passar ela aqui para vocês como exercício complementar. Vou ver isso aí, ainda eu converso com vocês, ok? Porque é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, do ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3 e etc. Eu acho que essa aula já ficou grande, mas aí a gente conversa depois, ok? Bom, então até agora, obrigado pessoal por tudo, obrigado pela atenção de vocês até o momento, espero que dê para entender o conteúdo. Caso não dê, pode entrar em contato comigo, se for necessário, eu faço mais 1000 aulas para poder fixar esse conteúdo para vocês, porque eu acho extremamente importante. Vocês precisam entender isso para vocês mesmos, para a carreira profissional. E, enfim, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Boa noite, tenham uma ótima aula. Pratiquem bastante isso e que a semana de vocês seja maravilhosa. Até mais!